A presença negra no Amazonas contribuiu tanto para a cultura como para a criação de diversos movimentos que lutam pelas causas dos negros no Amazonas. Então foi quando eu comecei a criar meus próprios panfletos, os meus informativos, né? Com vários erros de português, mas eu tinha. Eu saía distribuindo nas escolas, distribuía no centro de Manaus, na Getúlio Vargas. Então foi quando eu comecei a passar pelo bar do Armando, ainda muito novo. E eu vi aquele negro todo empalitosado. Aí eu fiquei maravilhado, né? Eu digo, poxa, olha aí, rapaz, o negão de paletó. E o negão de paletó era o Nestor Nascimento. Então eu continuei com a luta. Passado vários anos, deu uma certa esfriada e tudo. E quando eu voltei, né, que eu comecei a falar com as pessoas, olha, o movimento Alma Negra, ele está desativado. As suas atividades não mais existem. Então, o que foi que veio? Eu digo, poxa, então chegou a hora de abraçar, procurar o movimento Alma Negra para ser uma força como esse novo, né? E aí o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a dizer, ó, se tu quer história, tu tem que ir para a Praça 14. Eu também faço parte do movimento Orgulho Negro do Estado do Amazonas, o Amonã. E o Amonã ele tem uma história muito bonita quando a gente passa a falar de movimentos sociais de negritude, que lutam especificamente contra o preconceito e o racismo, né? O Amonã ele é uma ascendência do Moan, o movimento Alma Negra, fundado na década de 70 por Nestor Nascimento, meu primo, filho de Nestor Nascimento, também o mesmo nome do pai, né? Que eles têm uma história bonita do Moan, que antes dessa fundação do Moan, eram aquelas pessoas, os catedráticos, né? Aquelas pessoas mais inteligentes que faziam parte de partidos políticos, que eles se reuniam ali no Bar do Armando, ali na 10 de julho, para bater papo, né? Conversar. E nessas conversas resolveu-se fundar um movimento social de negritude pelo Nestor Nascimento, que chamava-se MOAN, Movimento Alma Negra. Então, ter chegado até a Praça 14 e ter conhecido um pouco da história me deixou maravilhado, me deixou feliz. E eu era louco para voltar a ver o Nestor, uma vez que eu tinha visto ele de paletó e não tive muito contato com ele. Só falei de oi, um positivo, ele aí e tal, que ele era sempre sorridente, né? Então foi quando me levaram até o Nestor, né? Conheci o Nego Beto me indicou o barranco, e fui ao barranco e fui até o Nestor, né? Quando eu cheguei lá no Nestor, que eu abri o portão, que um amigo nosso chamado Samuel falou assim, olha quem eu trouxe, Nestor. E aí o Nestor, ele coçava a cabeça assim, aí começava a rir, né? E depois ele começou a lagrimar, a ficar emocionado quando ele me viu, e eu comecei a chorar quando eu o vi, né? Porque falar do Nestor quebra muitas barreiras, né? Porque alguns amigos, eles não apoiavam isso, né? Alguns parentes não apoiavam, até porque foi pregado que o movimento negro, ele se resume em religião, ele se resume em certos comportamentos, mas o movimento negro, ele é uma luta educativa. Em 2000, já passando para o Amonã, que é a Associação do Movimento Orgulho Negro do Estado do Amazonas, nós temos uma história muito bonita também para a construção desse movimento, que foi com hoje o nosso presidente, Christian Rocha, passando por lá, pela rua Japurá, em conversas o Christian perguntou de alguém onde era o barranco, onde tinha os pretos da Praça 14, e o Christian passando por lá, e para você ver como é que é as coisas, né? A gente estava conversando embaixo, lá no barranco, embaixo de uma mangueira frondosa, onde existe até hoje, e estávamos conversando, eu, o Zecão, a Jacimar, o Samuel, e numa dessas passagens por lá o Christian passou e perguntou onde era o barranco, alguém indicou para ele, olha, é ali, pode ir lá, o pessoal estão lá. E o Christian chegou com a gente e conversou, começamos a conversar, o Christian me conheceu a tia Jacimar, já falecida, o Zecão, o esposo dela também já falecido, o Samuel Alves, que foi um cara que conviveu
uma parte da vida dele com o Nestor, né, o Nestor ainda em vida. E o Christian queria montar um movimento de negritude social em busca de lutar contra o preconceito e o racismo, né, já que o Moa já vinha perdendo essa grande liderança que tinha no nosso estado. E o Christian perguntou onde morava o Nestor. E nós conversamos com o Christian. O Nestor é nosso primo, né? E o Christian tinha essa vontade grande de fundar um movimento social negro. E o Samuel se dispôs a ir com ele onde o Nestor morava nessa época aí, né? Foi um momento feliz porque o Nestor, ele pediu para eu esperar, né? E aquele momento, eu quero dizer para vocês algo bastante interessante que aconteceu com o Nestor. Ele ficou tão doente que ele não sabia mais ler. Ele ficou tão doente que ele não falava mais devido à sua doença. E o Nestor pediu para eu aguardar no sofá e pegou tudo que ele tinha. Todas as pastas, todos os documentos. Aí ele, como ele não podia falar, ele colocou no meu colo, apenas com uma mão, e fez assim, com esse gesto, que eu podia continuar. Né, dizendo assim, Christian, segue em frente, o movimento negro contigo, né? Funda esse outro movimento, segue em frente, entendeu? Então, em 2006, nós tivemos a fundação do movimento, a Associação do Movimento Orgulho Negro do Estado do Amazonas, AMONAN. O AMONAN é o Movimento Orgulho Negro do Amazonas e foi implantado em 2006 no barranco da Praça 14. É um movimento que luta pelas causas negras, contra todo e qualquer preconceito. Nos reunimos todas as quartas-feiras, onde procuramos desenvolver trabalhos. O barranco é o famoso local do bairro da Praça 14, onde ainda hoje residem muitas famílias descendentes de escravos.